Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma transmissão do Debate Guarulhos desta quarta-feira. Estamos no canal no YouTube para você acompanhar, porque hoje o debate é muito interessante. Eu já tenho de cara, comigo hoje tem o Lucas Braga e tem a retaguarda do Felipe Poi. Vamos ao boa noite inicial do nosso convidado, secretário da cidade de Santa Isabel, advogado, especialista na legislação eleitoral, doutor Leonardo. Forte abraço, muito obrigado, doutor. Olá, Geraldo, aos amigos da TV Guarulhos, um forte abraço a todos. Um prazer grande estar aqui com vocês. Em 30 segundos eu volto com você, porque eu vou falar das manchetes do portal Guarulhos em destaque.com.br. Meu amigo Lucas Braga na tela. Governo dos Estados Unidos autoriza viagem de brasileiros que estudam no país. Que boa notícia, hein? E o Senado aprova a extensão de validade de prescrição médica para gestantes. Presidente Bolsonaro relança programa de redução de salários e jornada. Em Guarulhos, Prefeitura reforma o PEV Gopoúva e ainda tem os números do Covid-19 na cidade. Essas e outras notícias no portal Guarulhos em destaque.com.br, meu caro doutor Leonardo. Vamos lá, doutor. A gente sabe que a sua especialidade está no direito eleitoral. E muito se falou, depois da decisão do Supremo, porque o processo foi enviado para a Justiça Federal do Distrito Federal. Muitos entendem que deveria vir para São Paulo, porque tem em São Paulo o caso do sítio e também do triplex, né? Você acha que o Supremo agiu e tomou a decisão certa nos dois casos, em dizer que o Lula está livre para ser candidato e, no segundo, enviar o processo para a Justiça Federal do Rio de Janeiro? Aliás, do Distrito Federal? Bom, Geraldo, aí nós temos duas situações diferentes, né? Uma delas diz respeito à anulação do julgamento por suspeição do juiz que conduziu o processo, e a gente não tem conhecimento de todo o processo, de tudo que foi encartado aos autos e de como as coisas aconteceram, mas pelo que se tem notícia, de fato, havia um certo direcionamento de ações do magistrado e da procuradoria, o que induz a suspeição, né? Então, uma coisa é a suspeição do juiz que levou à anulação dos atos processuais, né? E a outra coisa é a declaração de incompetência do órgão jurisdicional de Curitiba, né, em razão do local dos crimes que foram cometidos e em tese e que estão sendo investigados. Perceba que pela denúncia, né, e pelo que nós temos notícia da denúncia, não dá para você apontar com precisão que os crimes foram cometidos no Rio de Janeiro, que foram cometidos no Distrito Federal, que foram cometidos em São Paulo, que foram cometidos em Curitiba ou em qualquer outro lugar especificamente, né? O que tem é denúncia de um sítio que fica em São Paulo e que esse sítio teria sido objeto de corrupção, né? De um apartamento também em São Paulo que teria sido objeto de corrupção, mas que os atos teriam, todo o conluio teria sido praticado em Brasília, né? Que atrairia a competência para a Justiça Federal do Distrito Federal. De todo modo, me parece que onde não tem muito sentido é em Curitiba, né, onde não foram praticados os atos e nem tem objeto do suposto ato de corrupção. Então, eu não tenho assim opinião muito bem formada a respeito da melhor opção, seja São Paulo, seja Distrito Federal, mas acho que de fato a decisão foi bem tomada com relação a tirar a competência
da Vara Federal de Curitiba para julgar essa matéria. Agora, você acha que o Supremo agiu de forma correta, liberando o ex-presidente Lula a disputar as eleições? Geraldo, esse processo é um processo que foi deflagrado muito antes das eleições de 2018. Né? E por conta das condenações nesse processo, o Lula não pôde ser candidato em 2018. Ocorreu lá a condenação criminal em segundo grau e disso decorreu a inelegibilidade do ex-presidente para aquela eleição. Você veja que um processo que começou lá atrás e que já teve efeitos numa eleição presidencial, numa eleição geral no Brasil, nós estamos voltando a tratar no ano de 2021, né? Ou seja, num ano, de novo, pré-eleitoral. Então, me parece que, por mais que a decisão seja correta, né, e eu enumerei 2 fatos aí que me levam a crer que foi correta. Primeiro, que a Justiça de Curitiba não seria competente para julgar a matéria. A Justiça Federal de Curitiba não seria competente em razão do local. E a outra é de que houve conversas entre magistrado e procuradores que conduziram o processo violando princípios de imparcialidade, né? Então, materialmente falando, eu entendo que as decisões foram corretas, né? De anulação do processo, ele retornou o processo para o primeiro grau. Mas a sensação muito ruim que fica é quando essas decisões demoram muito a ser tomadas. Né? Concordo. Porque uma decisão que aparentemente é simples, você demorar anos e anos e anos para julgar, e aí você tem, de um lado, uma torcida organizada dizendo que a decisão de 2018 foi tomada para prejudicar o Lula, né? E você tem uma outra torcida organizada agora dizendo que a decisão de 2021 foi tomada para beneficiar o Lula, né? Quando, na verdade, nós não poderíamos ter essa sensação de que lá atrás foi para prejudicar e de que agora é para beneficiar. A sensação que devíamos ter é que as decisões foram tomadas porque assim a Constituição manda que as sejam, porque assim o Código de Processo Penal determina que o faça. Agora, doutor Leonardo, advogado, especialista na legislação eleitoral, secretário da cidade de Santa Isabel, o que me chama a atenção, agora um comentário pessoal desse jornalista. Fazendo um comparativo, doutor, com os Estados Unidos, a Suprema Corte, você não vê na Suprema Corte o ministro fazendo questão de estar nas redes sociais opinando sobre processos. Puxando esse assunto para o Brasil, o que mais se encontra hoje são ministros da Corte Máxima do nosso Judiciário opinando sobre decisões do próprio Supremo. O que o senhor acha disso? Nós temos aí, Geraldo, não só ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos demais tribunais superiores, desembargadores, juízes e procuradores opinando em redes sociais, né? Isso no caso específico aí do ex-presidente Lula, nós vimos o juiz Sérgio Moro se manifestando, Deltan Dallagnol se manifestando com muitos posts, muitas mensagens, ministros do Supremo Tribunal se manifestando, depois se manifestando de novo no outro sentido. Não voltou. Isso tudo, como eu disse, a gente acaba perdendo a sensação de que existe uma liturgia, né? E a gente acaba mandando esse policial numa guerra de Facebook, numa guerra de memes de isso para mim é ruim. Agora,
Doutor Leonardo, está um pouco falhando a minha comunicação com você, não sei se já normalizou. Está me ouvindo bem, doutor Leonardo? Eu estou ouvindo bem. Então, ótimo. Então, olha só, eu fiz essa colocação porque a gente sabe que toda matéria que envolve governo e oposição, ela tem um termômetro perigoso nas redes sociais, muito perigoso. E aí você teve a felicidade de responder com muita cautela o comportamento de alguns magistrados e também dos procuradores. E, em cima disso, o que me preocupa mais, como cidadão brasileiro, é o comportamento do presidente da República com relação à Covid envolvendo os governadores. Nós temos agora, iniciou ontem, a CPI da saúde no Senado Federal. E isso pode trazer problemas para o governo federal. Você percebe que, a todo momento, o embate político, né, envolvendo o governo, o Congresso Nacional, tem como pano de fundo a sucessão do ano que vem? Geraldo, eu nunca acompanhei uma sucessão ou uma disputa eleitoral tão antecipada como nós vimos aqui no Brasil. Tá? Logo nos primeiros meses do governo do presidente Bolsonaro, ele inclusive rompeu, né, com o governador João Dória abertamente por conta de uma disputa eleitoral para 2022. Isso não estou dizendo porque eu acho que foi ou porque eu escutei alguma fofoca de bastidor. Isso eu estou dizendo porque saiu na imprensa. Foi manifestado pelo presidente, não é sequer uma fofoca da imprensa, né? Não foi nada que a imprensa inventou. O presidente da República falou, inclusive falou em reuniões com ministros, falou lá para aquele público dele que fica em frente ao Palácio do Planalto. Isso não foi segredo para ninguém. Até o ano de 2015, o candidato não podia falar um ano antes que ele era candidato. Verdade. Ele tinha que ficar escondendo, então ele tinha que usar qualquer tipo de artimanha, de artifício, para tentar divulgar o nome sem dizer que era candidato, para quando chegasse nos 90 dias anteriores à eleição, aí sim ele falasse: olha, eu sou candidato, peço seu voto, o meu número é tal, e aí ele ia para a disputa em 90 dias. A partir de 2015, houve uma grande reforma eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral. O período de campanha foi diminuído de 90 para 45 dias. Né? Hoje a nossa campanha não é mais de 90 dias, ela é de 45 dias, um pouquinho mais de 45 dias. Cada ano, como a eleição cai sempre no domingo, né? Às vezes são 45 dias, às vezes 46, 47, então não tem um prazo certo. Não tem tempo a gente fala aí 45 dias. Então, era 90, caiu para 45 dias. Sob a justificativa de que os candidatos iriam gastar menos, porque gastava-se muito em campanha eleitoral. Né? Só que essa lógica de que se eu gastava 1 milhão em 90 dias, em 45 dias eu vou gastar 500 mil, é uma lógica totalmente... Estou conversando com o secretário... o período de chamado pré-campanha. Uhum. E nessa pré-campanha é que os candidatos já começam, em 2020, fazer campanha para 2024. Então, o que era 90 dias acabou se transformando num período enorme que não tem limitação temporal pela legislação, e é o que nós acabamos vendo, inclusive, para a presidência da República. Se você puxar na memória, quando o presidente Lula lançou a presidente Dilma a candidatura à presidência da República, primeiro que a Dilma era pouquíssimo conhecida, né?
mas o Lula ficava fazendo aquelas insinuações de que ela era a pessoa certa, que era competente, que era capaz, e outros elogios para dar autoridade, né, na então pré-candidata, né, mas ele não podia falar abertamente. E quando falou abertamente, ele foi punido pela Justiça Eleitoral, porque ele não podia falar de candidatura, não podia falar de campanha eleitoral antes de 90 dias da eleição. Isso mudou e hoje o presidente da República está fazendo o jogo de maneira antecipada, mas está fazendo dentro do que a lei eleitoral permite. Hoje não é permitido, não é proibido ao presidente da República ou aos adversários ou a quem quer que seja dizer que vai ser candidato em 2022 ou dizer que vai ser candidato em 2024 ou já dizer desde já que vai ser candidato em 2026, não tem problema nenhum, a lei permite. Estou conversando com o doutor Leonardo Freire, que é secretário na cidade de Santa Isabel. É secretário de governo, meu irmão? Secretário de gabinete. Tá certo. Agora, doutor Leonardo, a gente sabe que o comportamento da Justiça Eleitoral, ela deixou muito a desejar com os resultados, principalmente aqui na cidade de Guarulhos, né? Os recursos de vários candidatos que assumiram e depois tiveram que deixar a Câmara Municipal, porque eu nunca vi tamanha demora nas decisões da Justiça Eleitoral. Você acha que essas mudanças trouxe mais prejuízos ou benefícios? Eu acho que trouxe benefícios, mas trouxe também prejuízos, especificamente com relação ao índice de registro de candidatura. É um prejuízo grande, porque você veja, você tem uma campanha de 45 dias, e em 45 dias, numa cidade do tamanho de Guarulhos, o juiz eleitoral, e o cartório eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, e os adversários têm que fiscalizar uma quantidade enorme. Quantos candidatos nós tivemos ao cargo de vereador em Guarulhos? Foi uma demora muito grande, né? Porque a gente... Eu não tenho número de cabeça. Eu não tenho número de cabeça. Eu sei que é uma enormidade de processos. Então, realmente, o judiciário deveria ter julgado tudo até o dia da posse. Eu digo mais para você, eu acho que o judiciário tinha que ter julgado tudo até o dia da eleição, né? Para quem vai lá apertar o botão, saber se ele está apertando o botão do cara que é candidato ou não é candidato. Mas exigir isso do juiz e do Ministério Público seria desumano, porque ele tem ali 60 dias, 55 dias, ele tem ali para julgar tudo, né? E aí, quando o candidato não gosta do resultado, ele vai recorrer. Se vai correr, vai para o Tribunal Eleitoral. É muita demora, né? Se o resultado do Tribunal Eleitoral não é satisfatório, o cara vai para o TSE. Se no TSE não é satisfatório, o cara dá um jeito de tentar ir para o STF. Então você veja, o sistema é feito para demorar mesmo. E aí que eu vou fazer aqui vou dar aqui o meu depoimento em relação ao funcionamento da Justiça Eleitoral e a atuação dos juízes e procuradores na Justiça Eleitoral. Funciona tudo muito rápido em época de eleição. Funciona tudo muito rápido. Mas a quantidade de ações e a cada dia mais judicialização com propaganda eleitoral, você veja, o juiz tem lá na frente um processo de prestação de contas, ele tem um processo de registro de candidatura e ele tem um processo, por exemplo, de propaganda eleitoral. Tudo do mesmo candidato, né? Qual que é mais urgente para ele julgar? A propaganda eleitoral, se ele não dá uma liminar, o cara pode estar fazendo uma propaganda com outdoor. Entendi. Desequilibrando o pleito. Né? Aí ele vai julgar a propaganda eleitoral. Aí ele não julga o registro, que tem que estar decidido até o dia da eleição. Né? Então, é muito difícil para o juiz também eleger qual é a prioridade dele naquele momento específico. Mas fica, de certa maneira, doutor Leonardo, um tremendo de um mal-estar para quem assume, né, e depois tem que entregar
todo um sonho, eu lamento dessas mudanças, mas respeito esse comportamento. Para concluir... Eu digo mais, Geraldo, você imagina, você pensa em uma Câmara Municipal que tem 15 vereadores, né? 15 vereadores. Foi disputar a eleição de presidência da Câmara, um candidato teve 7 votos, outro candidato teve 8 votos, né? Deu 15 votos. 8-7 para o vencedor, sendo que nesse número dos vencedores tem alguém que vai deixar a cadeira, ou seja, mudaria completamente o resultado. É isso, doutor Leonardo, que você está imaginando? Caiu o contato com o doutor Leonardo? Vamos fazer o intervalo enquanto a gente arruma a casa, meu amigo Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta para concluir com o meu amigo doutor Leonardo, especialista na legislação eleitoral. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o doutor Leonardo. Caiu a conexão, mas agora a conexão estabelecida. Daqui a pouco converso com outro advogado, o doutor Alexandre de Sá, também participando desta rodada de debate, e também está te mandando um abraço, doutor Leonardo, doutor Alexandre, daqui a pouco, que fala também nesse debate. Um abraço para o Alexandre. Agora, você sabe escolher bem o convidado, né? Você coloca um mais fraquinho e depois você fecha com chave de ouro, né? Pra você ver, né? Pra você ver, cara. Eu sou ligeiro, meu amigo. Doutor Leonardo, você está na Prefeitura de Santa Isabel como secretário já há mais de 100 dias, né? Sim, mais de 100 dias. Mais 100 dias. Desde 1º de janeiro. Tá. Como é que você viu a decisão da Anvisa dizendo que a vacina Sputnik, que alguns prefeitos estavam pretendendo comprar essa vacina, e houve a proibição da Anvisa desse medicamento? A cidade de Santa Isabel estava também incluída na relação de cidades que iriam comprar essa vacina? A cidade de Santa Isabel faz parte do Conectar, que é um consórcio que tem por objetivo a aquisição de vacinas, né? Então, a notícia de que a Anvisa rejeitou o registro e rejeitou a importação da vacina Sputnik é uma notícia ruim sobre aquela noção de que a gente precisa, que já está consolidado, que a gente precisa de vacinas, né? Então, como todo mundo, o mundo inteiro precisa de vacinas, a conexão não está fácil aí com você. Porque não conhece, né, os critérios que foram usados para avaliação, os critérios que foram usados para a reanálise dessa autorização para importação, para produção e para venda. Então, a gente torce para que as vacinas cheguem logo, né? Mas entendi. Comprar e usar o povo. Doutor Leonardo Freire, advogado especialista em eleição eleitoral, secretário na cidade de Santa Isabel. Muitíssimo obrigado, e as suas considerações finais, meu amigo. Só está faltando aquele vinho. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. Vou ficar aqui para assistir a entrevista do Dr. Alexandre para aprender um pouco.
Tá certo, forte abraço, meu amigo doutor Leonardo. Um forte abraço para você e para a cidade de Santa Isabel. Já está comigo o doutor Alexandre, meu grande amigo Lucas Braga. Vamos direto acionando aí outro advogado especialista, advogado na área criminal, que é um dos advogados conceituadíssimos aqui na cidade de Guarulhos, da Grande São Paulo. Doutor Alexandre Sá, muito obrigado em atender a nosso convite. Ô, Geraldo, que prazer estar falando contigo aqui. É uma honra para mim. E depois de ouvir aqui as aulas dadas pelo colega Leonardo Freire, ele que é um advogado de escola, eu que aprendo com ele e com você, Geraldo. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor, no dia de ontem eu entrevistei aqui dois colegas, o nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari, e o doutor Abner. E, para minha surpresa, quando eu falei de sucessão, aí ele falou assim, não vou disputar. Pegou todo mundo aqui de surpresa, até quem não era advogado estava aqui no debate, ficou, peraí, o senhor não é candidato à reeleição? Como é que o senhor avaliou esta decisão do doutor Eduardo Ferrari, presidente da OAB, em não concorrer às eleições da nossa subseção? Primeiro, quero registrar que você sempre dando furo, né, o Geraldo? Você sempre atrás da notícia, não é à toa que você está aí, sempre nas paradas de sucesso. Obrigado. Olha, doutor. Eu recebi com muita naturalidade e até mesmo com alegria por ver no doutor Ferrari o que eu sempre vi, que é um democrata, né? Sim. Quando a gente está à frente da OAB, nós temos que tomar muito cuidado que a vaidade não nos mova. Sim. E o doutor Ferrari é um exemplo disso. Ele mostra como ele é generoso e ele ainda, com quase um ano pela frente de mandato, já antecipou, né, essa questão, não ficou ali escondendo o jogo e disse que é a favor de que a OAB se oxigene, que a OAB se renove e especialmente que venha aí uma pessoa com todo o gás possa dar o seu melhor, como ele tem dado em favor da advocacia nesses quase 2 anos e meio que ele está à frente da nossa classe. Agora, doutor Alexandre, com a sua experiência, né, você acredita que hoje o grupo que apoiou a eleição do doutor Eduardo Ferrari, esse mesmo grupo vai permanecer unido? Haja visto que ontem mesmo já se lançou o nome do advogado do doutor Abner? Eu acredito que sim, Geraldo. Eu acho que isso fortalece o grupo, né? Quando a gente fala grupo, na realidade é um grupo de trabalho que nós temos lá na OAB, do qual eu faço parte. Eu sou um soldado do presidente Eduardo Ferrari, serei um soldado do candidato Abner, que a gente espera que também seja eleito o nosso presidente nas eleições ainda lá no mês de novembro, né? Faltam alguns meses ainda, mas eu acredito que isso fortalece, porque os advogados e advogadas que militam aqui na nossa cidade, eles percebem que não é uma gestão pautada em personalismo, é uma gestão pautada em projetos. O doutor Eduardo Ferrari me honrou muito, porque ele manteve os projetos que nós demos início lá no ano de 2016, e ele fortaleceu, ampliou, ele tem feito assim uma gestão desafiadora, porque nós estamos num momento ímpar da história da humanidade. Essa pandemia nos pegou todos de surpresa, mas ele mostrou que nesse momento de crise é que as lideranças efetivamente elas se mostram, né? Ele foi ali para nós um batonier, foi uma liderança importante. Ele, junto ao Poder Judiciário, que fechou as suas portas, né, Geraldo? Sim. O fórum fechou 100%, todas as estruturas fechadas, e nós tivemos que nos adaptar. A OAB, ela criou um espaço novo de atendimento lá no Pimentas Bom Sucesso. Ela criou, dentro da Casa da Advocacia, baias com estrutura para que o advogado pudesse fazer audiências virtuais. A gestão do Eduardo Ferrari buscou, junto à diretoria do Fórum Estadual, do Fórum Trabalhista, mecanismos para dar acesso aos advogados, para que o advogado pudesse fazer levantamentos de alvará, pudesse fazer as suas audiências, pudesse ter acesso aos magistrados, acesso aos autos de prisão em flagrante. Guarulhos, na gestão do presidente Eduardo Ferrari, se tornou o polo, projeto piloto de audiências de custódia por
videoconferência. É lógico que não é o ideal, mas no Brasil inteiro as audiências deixaram de existir. Sim. E aqui em Guarulhos nós temos lá, junto ao primeiro DP, uma sala que foi construída com a intervenção do nosso presidente Eduardo Ferrari, que possibilita a videoconferência na audiência de custódia. Ou seja, se eu for falar aqui, eu tenho um rosário de realizações desse presidente e dessa gestão. E eu tenho certeza que quem quer uma advocacia atuante, quem quer uma OAB não voltada para pessoas, mas sim para projetos, vai apoiar o nome do Abner Vidal, que é um grande soldado também do presidente Eduardo Ferrari. Agora a gente sabe que a disputa, eu acompanho a disputa na OAB desde a época do Dr. Fábio Trombetti. Ou seja, são disputas assim, bem interessantes, e a gente aprendeu a entender o mecanismo, né? Porque é uma das mais importantes subseções da OAB do Brasil. Guarulhos hoje, a quantidade de advogados que tem em Guarulhos, muitas cidades, muitos estados da federação não tem, então torna Guarulhos o fiel da balança, e ao mesmo tempo a cobrança é muito grande, né, o doutor Alexandre de Sá, para quem assume essa subseção. O senhor entende dessa maneira? Perfeitamente. Você é muito experiente na política de ordem, você realmente, como eu disse, está sempre antenado, e a nossa disputa é muito aguerrida, é muito importante isso. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é do processo eleitoral que surgem as grandes iniciativas, os grandes projetos, os grandes compromissos com a classe. Eu acho que isso é da democracia. Eu só gostaria de já fazer aí um chamamento aos candidatos que venham a se inscrever no pleito, que pautem o debate em projetos, não é? Às vezes a gente vê algumas pessoas que perdem um pouco a linha. Eu acho que isso não é legal para a advocacia, porque a advocacia é sim uma classe unida, como o nosso presidente Eduardo Ferrari diz, porque não à toa a OAB é uma das instituições mais respeitadas do país, por mais que ela tenha os seus problemas, as suas críticas, todas as pesquisas apontam que é uma das instituições cidadãs da sociedade civil mais respeitadas. Então, muitos dizem que o advogado é desunido, eu não concordo com isso. Nós somos sim unidos, temos ideais e bandeiras em comum. Isso tudo que o Leonardo, que me antecedeu, defendeu aqui no seu programa, mostra, né? Ele fala ali o quê? A democracia, fala do processo de representatividade. A gente elege os nossos representantes. Se a gente está votando mal, a gente tem que aprender a votar bem, mas não tem que acabar com o processo democrático. Estou conversando com o doutor Alexandre de Sá. Agora, doutor Alexandre, o que me chama a atenção, desculpa, nesse debate, o senhor fez uma colocação muito inteligente. O debate para a disputa das eleições tem que ser um debate inteligente. Mas a gente tem observado ao longo dos anos que muitas vezes existem debates apelativos. Isso é ruim para o debate das eleições e, ao mesmo tempo, eu acho que, desculpem, para quem faz esse tipo de argumento, não é bom e faz uma demonstração, na minha opinião, agora é a opinião do jornalista Geraldo Júnior, de falta de capacidade, a opinião minha, do Geraldo Júnior, me cobrem, por favor, de debater. Porque eu vejo em qualquer discussão, seja eu e você aqui discutindo, se eu não tiver conhecimento daquilo que eu estou perguntando ou que eu estou questionando, é melhor não fazer. E eu acho que num debate eleitoral tem que ter essa dinâmica. Não sei se o senhor tem essa mesma visão, não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Eu concordo e assino embaixo. Nós temos que estar capacitados para o debate. Corretíssimo. O debate é a essência da advocacia. O advogado ele tem que saber como levar as suas teses, no caso ao Poder Judiciário normalmente, mas não só, e defender essas teses. Não adianta chegar para o juiz, xingar o juiz, dizer que o juiz é pouco inteligente, que o juiz não sabe o que está fazendo. Isso não vai convencer o juiz. Não adianta eu xingar o promotor. Eu tenho que chegar lá com conhecimento do que eu estou falando, mostrando e tentando convencer, né? Se eu não tenho essa capacidade no debate, que dirá para conduzir
uma subseção do tamanho de Guarulhos. Não Nós tem temos dúvida. 6.500 advogados, ô Geraldo. Cada um é um ser único, tem uma cabeça, tem uma ideologia, e a gente não pode, querendo ser presidente, dizer que nós somos a única alternativa, que somos a única pessoa que sabe o que está falando. Sim. Uma coisa que é uma característica fundamental para o nosso futuro presidente, para todos que vão presidir qualquer instituição, mas vamos falar da OAB, que é a nossa quadrado aqui. Tem que ter humildade, tem que ter generosidade, tem que ter carinho pelo próximo, tem que gostar de gente. Agora, quem já no debate para disputar uma eleição já ataca as pessoas que estão ali no projeto voluntário, Geraldo. Você sabe que o advogado que vai trabalhar na OAB, seja como diretor, seja como conselheiro, seja como membro de comissão, é um trabalho voluntário, gratuito, ele está dando a sua contribuição. Sim. Ele não pode ser atacado na sua honra, na sua dignidade. Isso não é trabalho de gente capacitada para liderar a classe. Estou conversando com o doutor Alexandre de Sá. Eu vou pedir ao senhor 1 minuto para fazer um break news. Daqui a pouco a gente volta falando naquilo que o senhor é sua especialidade. A violência, já que o senhor é advogado criminalista, vamos falar do aumento da criminalidade, né, nesse período de pandemia. Eu volto em 1 minuto com o senhor. Na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta no Debate Guarulhos desta quarta-feira, também transmitindo pelo canal do YouTube do Guarulhos em Destaque. Estou conversando com o doutor Alexandre de Sá. Se acompanha nas redes sociais do Guarulhos em Destaque, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o advogado, especialista em criminalista, e ele que já foi presidente da OAB. Doutor Alexandre, a gente sabe que quando se trata de violência doméstica, traz uma preocupação para todos nós. Nesse período de pandemia, qual é a justificativa para o aumento da violência doméstica? Olha, Geraldo, essa questão da violência doméstica realmente é um grande mal da nossa sociedade na atualidade, porque é impensável, né, que a gente vá agredir as pessoas que mais amamos, né, que estão ali no nosso convívio, moram conosco, mas é inegável que isso acontece, às vezes por questões relacionadas ao uso de álcool, ao abuso de drogas, mas também relacionadas ao desemprego, ao desamparo, à dificuldade que a gente tem vivido na nossa sociedade, essas incertezas muito grandes, né? E eu acho importante as medidas de combate, mas também acho, e até mais importante, as medidas de prevenção. Você tem que buscar a conscientização, né, e tentar combater esses males na raiz. Nós vivemos um momento realmente de muita instabilidade emocional, então nós esperamos que as nossas autoridades elas se preparem para dar um suporte para que as pessoas possam ter as mínimas condições de manter as suas famílias, de trazer o alimento para dentro de casa, garantindo a saúde, né, garantindo a segurança, a saúde, para que a gente possa passar por esse momento de pandemia. E, por outro lado, medidas realmente de combate, de punição. Eu sempre já defendia isso quando presidente da OAB, já defendia até antes, e tentamos aí pressionar as autoridades, e ainda temos muito a caminhar. Mas uma coisa que eu chamo a atenção,
Você sabia que as delegacias de defesa da mulher não funcionam 24 horas, Geraldo? Meu Como Deus! como que a gente pode imaginar que delegacia de defesa da mulher feche no horário comercial, feche depois do horário comercial, que Meu feche Deus. nos finais de semana? Lamentável. A gente pensa numa delegacia e vai ter ali um tratamento apropriado para receber as mulheres vítimas de violência, para dar o apoio psicológico, social, dar a ela medidas protetivas. Aí chega na hora que mais precisa, vamos combinar que a maioria das violências ocorrem na madrugada, quando a pessoa já está alcoolizada, quando estão todos em casa, ou nos finais de semana, né? E nesse momento a pessoa vai procurar a polícia e vai parar numa delegacia comum. Então era melhor não ter delegacia especializada. Sim. Então é uma demanda que a OAB tem defendido, e eu queria aqui mais uma vez, sem querer puxar a sardinha para o nosso presidente, mas ele é muito atuante. O presidente Eduardo Ferrari, ele lançou uma frente, né? Primeiro uma campanha que foi nacional, Eles por Elas, e aqui ele criou um projeto piloto, OAB por Elas, e ele fez uma equipe multidisciplinar que vai desde a análise do estudo, né? Então do preparo do profissional que atua nessa área, então a questão da pedagógico, o aspecto pedagógico e didático, a campanhas institucionais promovidas pela OAB para conscientizar, promovendo palestras, eventos, etc. E também tem caminhado para uma parceria com a Vara de Violência Doméstica de Guarulhos para também dar um suporte. Outro problema que a gente tem no nosso país é que às vezes as leis elas até prevêem alguns mecanismos, mas eles não saem do papel. Por exemplo, a mulher vítima de violência, que não tem condições de contratar um advogado, como que ela atua na justiça? Ela não atua. A Defensoria Pública não faz esse trabalho. A Defensoria não dá plantão na Vara de Violência Doméstica. Então, assim, não adianta eu colocar no papel que ela tem direito se não tem efetividade na prática. Então, nós temos que cobrar, e a OAB tem cobrado muito as autoridades, a Defensoria, o Poder Judiciário como um todo, para que tenha essa estrutura. Temos que ter atendimento na seara policial, temos que ter estrutura e apoio na questão da área judiciária. Estou conversando com o doutor Alexandre Sá, ele que também é professor das Faculdades Integradas de Guarulhos, um advogado conceituadíssimo na área criminal, foi presidente também da OAB Guarulhos. Agora, doutor Alexandre, a gente sabe, quando se trata de violência, e a violência doméstica, o senhor foi feliz, porque eu fiquei surpreso em saber, eu acho que você em casa também, que não tem plantão da Delegacia da Mulher na cidade de Guarulhos. Isso é lamentável, isso é vergonhoso. O engraçado, aliás, engraçado não é, que em todas as campanhas eleitorais para o governo do estado de São Paulo, você deve ter ouvido, todos os candidatos falam a mesma coisa. Olha, quando eu for eleito vai ter a Delegacia da Mulher na sua cidade. Ele não cita a cidade, ele fala que na sua cidade. O que nós entendemos? Que em todas, se não tem plantão, imagine como é que fica o resto. Agora, doutor Alexandre, em cima ainda da questão da violência, o senhor como especialista, professor, pai, o desemprego hoje no Brasil, e aí tendo como alicerce, como pano de fundo, esta pandemia que muitas empresas fecharam suas portas, o desemprego tem sido o grande quesito da violência. As pessoas estão desempregadas e elas levam de maneira equivocada essa discussão para dentro de casa? Alguns dados, né, ainda preliminares, porque a gente ainda vai ter muito tempo para computar esses dados, né? Dão conta de que houve aumento realmente da violência doméstica e houve uma redução nos outros índices de violência, nos outros crimes, não é? Sim. Uhum. A pandemia afetou também outros tipos de crime na nossa sociedade, por incrível que pareça, pelo menos são dados preliminares. Mas inegável que o desemprego, o desalento, né, ele causa conflito. A parte da violência não é aquela violência profissional, aquele cara que se dedica à prática de crimes. É o crime ocasional, é o crime passional, é o crime sob violenta emoção, é o crime banal, às vezes uma discussão num bar, como eu já mencionei, às vezes com abuso de álcool e drogas, tende a se
tornar mais comum, mais constante. Agora, o que eu acho, já que a gente toca nesse assunto, é um assunto extremamente polêmico e difícil de solução. Eu acho que o que falta no Brasil é uma linha única, né? Eu acho que nós tínhamos que, primeiro, entender que a ciência deve ser chamada nesse momento. Quando a questão é jurídica, você tem que chamar o profissional da área jurídica. Quando o problema é arquitetônico, tem que chamar o profissional da arquitetura, da engenharia. Quando o problema é elétrico, eu não vou colocar o dedo lá que eu tomo um choque. Quando o problema é de saúde, é inegável que tem que ser a ciência, é a medicina que tem que dar as soluções. E assim, não sei para você, Geraldo, eu acredito que, como na minha casa, a prioridade da minha casa é a saúde da minha família. Sim, quer dizer, se a minha esposa precisar de um socorro, eu largo tudo que eu estou fazendo, eu vou socorrer minha esposa, vou socorrer meus filhos, vou socorrer meus pais. Agora, será que o Estado brasileiro não tinha que priorizar a saúde do povo brasileiro? Estamos às vésperas de completar aí 400 mil óbitos só pelo Covid. Agora, tem aqueles que querem fechar os olhos. Eu estou vendo todo dia, o meu Facebook é assim, uma tristeza. Eu abro o Facebook e eu tenho notícia de que um amigo, que um colega morreu. Semana passada, só que em Guarulhos, foram 3 ou 4 advogados. Então, Deus. Assim, acho que passou da hora de a gente ficar negando, a gente tem que ter prioridade. Tem países que entenderam a mensagem, adotaram soluções uniformes, né? E estão saindo do problema. Agora nós aqui estamos patinando nessa questão de discussão. Pouco importa quem é o governo, pouco importa quem é o partido, pouco importa quem é o candidato, o que importa é a saúde do povo. Agora, doutor Alexandre Sá, o senhor entende que os critérios adotados pelo governo do estado de São Paulo, no início da pandemia, ele fechou tudo, vamos fechar. Aí agora, na segunda fase, ele fechou vários segmentos do comércio, e isso é preocupante, porque os resultados no período de fechamento são bons, e depois que abre, né, que volta a funcionar, os dados agora são alarmantes. Tivemos mais de 1.000 mortes ontem, segundo os dados da própria Secretaria Estadual. Aí eu queria avaliar com você em casa e com o doutor Alexandre Sá. Eu vejo o transporte público como um dos problemas sérios. E aí eu tenho acompanhado nas imagens do próprio metrô, que estão disponíveis na internet, aglomerações no início da manhã e no final do expediente. As pessoas próximas umas das outras. Ônibus superlotados. Festas acontecendo a todo instante a bel prazer. A gente sabe que a responsabilidade maior é do poder público, está aqui em cima, na pirâmide. Mas aqui embaixo tem a responsabilidade também das pessoas em não se aproximar e respeitar as normas da vigilância sanitária. Qual é a sua opinião? Bem, vamos lá. É um assunto que é difícil até de externar uma opinião. Primeiro, uma constatação. No Brasil nunca teve, digamos, lockdown. Não é? Efetivamente fechar todas as atividades para que a gente pudesse se preservar por um período para conter o vírus, isso nunca houve. Sempre foi meio lockdown, foi meio fechamento. Né? E é a mesma coisa um tratamento, sabe? A minha esposa, ela torceu o pé faz 3 semanas. Ela tinha que ficar de repouso absoluto. Ficou lá 1 semana de repouso absoluto. Mas ela tem as atividades dela, ela precisa andar, ela precisa cuidar das coisas dela. Ela foi e começou a andar. Aí ela começa a andar, o pé dela começa a doer, começa a inchar. Aí ela tem que parar de novo. Aí fica mais 2 dias parada. Aí volta a andar. O que eu quero dizer é o seguinte, ou a gente, países bem organizados, que não estão tendo essa discussão, sabe, absurda, né? Estão seguindo a ciência, fazem um fechamento mais frástico, reduzem os índices. Aqui mesmo no interior de São Paulo, não sei se foi Araraquara, fechou 1 semana inteira, zerou os números de mortes na sequência. Agora, não acabou a pandemia, né? O estado de São Paulo deu uma fechadinha, prejudica muito o comércio, prejudica muita gente, né? E a gente sabe disso, a economia ela sofre, mas assim, diminuiu a fila no hospital.
Eu acho que o maior pavor de todos nós é na hora que a gente ficar doente, você procurar o serviço público ou o serviço privado e você não ter o atendimento, você não ter alguém para tentar te cuidar ali, te anestesiar, te entubar, que seja, imagina. Então, eu sei que acontecem desrespeitos, eu sei que essa questão do transporte público é uma tristeza, porque a gente sabe quem é que usa o transporte público, não sou eu que uso o transporte público, a minha funcionária lá de casa, né, nós pagávamos Uber, tínhamos condição de fazer isso, para tentar tirar ela do transporte público, mas eu sei que isso não é a realidade das pessoas. Sim. Não é? Então a gente não pode ser hipócrita, mas assim, também não podemos dizer que não houve efeito nas medidas de fechamento. Elas são necessárias. Agora, o Estado, nós vivemos num Estado social, uma social-democracia. O Estado tem que gastar com isso, gasta com tanta coisa, tem que ter um colchão. Agora, a maioria da população fica à margem disso. Sim, sim. À margem, as pessoas elas ficam desamparadas. Então, assim, eu entendo e eu compreendo que essas pessoas não têm como ficar em casa. Uhum. Né? Então, ou a gente, enquanto nação, abraça essa causa, faz um esforço concentrado para que todos nós saímos disso, ou nós vamos ficar que nem o pé da minha esposa, né, que passa 2 dias, tem que fazer outro repouso porque ele não está curado, né? Doutor Alexandre de Sá, sempre é um privilégio, faz muito tempo que a gente não entrevistava nessa correria toda do nosso dia a dia, mas sempre é um privilégio para o nosso telespectador, o público da nossa mídia social, das redes sociais, ter um professor, um mestre no direito criminal, doutor Alexandre de Sá, ex-presidente da OAB, grande amigo, sempre atencioso com essa emissora e com esse jornalista. Doutor Alexandre de Sá, suas considerações e muitíssimo obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Ô, meu amigo, que Deus abençoe a sua também. Eu que agradeço, a honra é toda minha de participar do seu programa, você sempre levando boas novas, sempre levando questionamentos, fazendo as pessoas pensarem. Eu acho que nós brasileiros temos que valorizar o pensamento, o conhecimento, a ciência, porque a gente não sai desse problema com aventuras. Nós só vamos sair com estudo, com dedicação. Problemas complexos não têm soluções simples. Muito obrigado, conte sempre comigo, Geraldo. Obrigado, doutor Alexandre Sá, advogado criminalista, ex-presidente do OAB. Comigo hoje, Lucas Braga e o Felipe Poi. A você em casa, das redes sociais, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Forte abraço.